Oi, pessoal. Eu sou Ana Cláudia, represento a equipe composta por mim, Maria Fernanda e Silvia Regina. Na disciplina Economia Brasileira, vamos falar do crescimento forçado à crise da dívida. Os anos 70 foram um período conturbado do ponto de vista econômico no Brasil. No início, ocorreu o choque do petróleo, com elevação substancial dos preços do elemento fundamental da matriz energética mundial, e também foi rompido o acordo internacional firmado ainda durante a Segunda Guerra Mundial, que procurava estabilizar as taxas de câmbio internacional. A maior parte do mundo reagiu de uma maneira recessiva a esse quadro, e a reação brasileira foi configurada pelo Plano Nacional de Desenvolvimento, que acabou dando nome ao período que vai de 74, depois do chamado milagre econômico, né, até o final da década. As consequências dessa opção e bem como das novas alterações no cenário internacional no final da década, marcaram o início da década seguinte como um período de recessão na economia brasileira, em função da reação à chamada crise da dívida externa. O rápido crescimento econômico ao longo do milagre levou ao aparecimento de alguns desequilíbrios que gerariam pressões inflacionárias e problemas na balança comercial. A aceleração inflacionária na segunda metade dos anos 70 passou do patamar dos 15% ao ano, né, ao final do milagre, para o patamar de 40% ao ano em meados da década. A manutenção do ciclo expansionista em fins dos anos 1973 dependeria cada vez mais de uma situação externa que fosse favorável. Essa situação, porém, ela foi rompida pela crise internacional, desencadeada pelo primeiro choque do petróleo em 73, quando os países membros da OPEP quadruplicaram o preço do barril do petróleo. O balanço de pagamento apresentou déficits no saldo de transações correntes provocados não só pelo aumento do valor das importações de petróleo, mas também em função dos bens de capital e insumos básicos necessários para manter o nível de produção corrente do milagre econômico. Esse déficit não foi totalmente coberto pelas entradas dos recursos, levando a uma queima de reservas, né, o que revelava o elevado grau de vulnerabilidade externa da economia brasileira. E internamente, a situação política foi uma complicação adicional. A crise mostrava os limites políticos do modelo do milagre, e as opções de crescimento se estreitaram e a tendência natural da economia desacelerou sua expansão. Lançou-se o segundo PND, né, Plano Nacional de Desenvolvimento, em fins de 1974, como alternativa à dicotomia de ajustamento ao financiamento, colocando como uma estratégia de financiamento, mas promovendo-se um ajuste na estrutura de oferta de longo prazo, simultaneamente à manutenção do crescimento econômico. Assim, mantinha a economia funcionando em ritmo de marcha forçada. Essa alteração na estrutura de oferta significava alterar a estrutura produtiva brasileira, de modo que a longo prazo diminuísse a necessidade de importações e fortalecesse a capacidade de exportar da nossa economia. Assim, quando essa reestruturação estivesse completada, os problemas da balança de transações correntes estariam superados. Enquanto isso não fosse alcançado, era necessário o financiamento do desequilíbrio externo decorrente do crescimento econômico e da crise do petróleo por meio de empréstimos externos. Em 79, ocorreu o segundo choque do petróleo e a reversão nas condições de financiamento internacional, com a elevação da taxa de juros internacional em um momento em que o endividamento externo brasileiro era crescente. Os juros líquidos da dívida externa já correspondiam a 28% do valor das exportações, e
e o país apresentou um déficit em transações correntes da ordem de 10 bilhões, que foi apenas parcialmente coberto pela entrada de capitais, que foi de 7,7 bilhões, ocasionando uma queima de reservas de 2,2 bilhões. A inflação de 79 saltou para 77% ao ano, com tendência aceleracionista. A piora na situação cambial levou o governo, em 1980, a reverter a política econômica e adotar uma política ortodoxa denominada ajustamento voluntário, pois ainda não recorria ao FMI e à renegociação da dívida. O diagnóstico permaneceu sendo tradicional excesso de demanda interna. As dificuldades crescentes para a renovação dos empréstimos externos, juntamente com o seu encarecimento, fizeram com que a política interna se pautasse pela redução da necessidade de dívidas por meio do controle de absorção interna. O sucesso dessa estratégia dependia do tamanho da recessão resultante do sucesso na reorientação dos fatores produtivos para as atividades exportadoras, com o qual se poderia fazer o ajuste com menor perda de produto. Esse processo de ajustamento externo, de busca de superávites, iniciou-se, como vimos, em 80, de forma voluntária, e aprofundou-se a partir de fins de 1982, sob a tutela do FMI, órgão que visava fundamentalmente garantir o pagamento da dívida externa. O resultado da política de ajustamento foi uma profunda recessão em 81 e 83 e baixo crescimento em 82, com grande queda de renda per capita no período. A inflação, inicialmente estabilizada em 100% em 81 e 82, acelerou-se em 82 devido a alguns choques de oferta e à deterioração da situação financeira do Estado. A política ela foi bem sucedida no tocante ao comércio exterior, no qual observou-se uma profunda reversão no saldo da balança comercial, passando de um déficit em 80 para um superávit da ordem de 6,5 bilhões em 83 e um recorde de 13 bilhões em 84. No caso brasileiro, 80% da dívida era do setor público, devido ao processo de estatização da dívida externa, enquanto a maior parte de geração do superávit se dava no setor privado. Para o governo adquirir as divisas, ele deveria pagar ou gerar um superávit fiscal compatível com a transferência externa, ou emitir moeda, ou então endividar-se internamente. Às vésperas da virada para o século XXI, a dívida externa brasileira encontrava-se em patamares alarmantes. Desde os anos 80, setores da sociedade civil já se mobilizavam frente ao elevado endividamento público. Mas, durante a era FHC, os ajustes fiscais se aprofundaram e os impactos dessas políticas sobre a vida da população foram tremendos. No último ano do século XX, a dívida externa do Brasil ultrapassava 236 bilhões e a dívida interna era de cerca de 516 bilhões, considerando que o PIB era de 1 trilhão, o que equivaleria hoje a aproximadamente 3,4 bilhões. O endividamento público brasileiro é também uma herança ruim deixada pela ditadura militar, que agravou ainda mais a desigualdade social e favoreceu a concentração de renda e da terra, além de beneficiar os mais ricos, gerando sempre mais lucro. E na mesma direção, impõe uma sobrecarga à classe trabalhadora, e aos mais pobres, aprofundando a exploração. Essas são nossas referências. Obrigada a todos pela atenção.